Ao longo do seu governo, o senhor indicou 6 dos 10 ministros hoje em atuação no Supremo e há um certo sentimento entre alguns juristas de esquerda que esse Supremo Tribunal, essa parte do Supremo Tribunal indicada pelo senhor, não é tão de esquerda assim, talvez até por questões religiosas de muitos desses ministros que são praticantes. Esse Supremo é de fato a cara esses indicados pelo Supremo são os ministros dos seus sonhos, quer dizer, são a cara do governo Lula, ou no fundo eles são uma composição de fatores políticos e expressões políticas que levariam a criar esse Supremo? E uma última pergunta seria, o novo ministro a ser indicado, será que ele tem uma cara diferente, né, mais favorável aí a questões como aborto, direitos dos homossexuais, que estariam menos relacionados aí, menos ligados, digamos assim, às posições da Igreja Católica? We had a whole plan that sold abortions, and it was called sex education. Break down their natural modesty, separate them from their parents and their values, and become the sex expert in their life so they turn to us when we would give them a low-dose birth control pill they would get pregnant on or a defective condom. Our goal was 3 to 5 abortions from every girl between the ages of 13 and 18. Multitudes of people that have been hurt by abortion. It's just unfathomable. That abortion is really, to me, the ultimate exploitation of women. It is so shameful and secretive that many women don't tell anybody that they've had an abortion. They won't say anything for 20, 30, 40, 55 years. They're so traumatized. Silence. U.S. Senate report states, physicians, biologists, and other scientists agree that conception marks the beginning of the life of a human being, a being that is alive and is a member of the human species. There is an overwhelming agreement on this point in countless medical, biological, and scientific writings. Planned Parenthood is expanding now. They're building gigantic abortion clinics in anticipation of socialized medicine. There's a lot of money involved. We never would take personal checks. We always encouraged the ladies to bring cash. Why is that? So, you don't have to report cash, friend. When you're fighting for your life, you need to know what you're fighting for. And if what you're fighting for is life, how do you destroy a life in an effort to fight that fight? I'm fighting so hard to save myself that I'll kill someone else to get that. I recognized I'd been involved in the death of 35,000 babies. And the truth has really come out about what abortion does to women, let alone the unborn baby, our dead babies. It will be over. Nearly 40 years have passed since the tragedy of Roe versus Wade was decided by the United States Supreme Court. Since then, 50 million children have lost their chances. That is a catastrophic number. That's twice the population of this entire state. It's pretty hard to imagine people of good conscience sitting idly by through this. And in Texas, we haven't. We have actively worked against that Roe versus Wade decision. We've taken great strides in protecting the unborn. Over the past 10 years, we've passed laws requiring both parental notification and parental consent, ensuring parents are involved in the most serious moment, in that most critical decision of a young daughter's abortion.
We passed the Women's Right to Know Act, ensuring women know all the facts before one makes the biggest mistake of their life. We promoted alternatives to abortion, providing counseling for women on other options, choices that won't stop the beating heart of the child they carry. I want to thank the folks here who have worked so hard to connect these women with families desperate for a child of their own. You're providing that, or I should say you're proving that there is no such thing as an unwanted child. We're also providing funding for adult, not embryonic cell research and treatments. You see, in Texas, we're proving that we can conduct top-flight medical research without compromising the values that makes our nation great. I wish I could say that we were nearing the end of that struggle, but I think we all know better. Everyone here knows the challenges ahead of us are significant. The Supreme Court is likely headed in the wrong direction at this moment. And even in Texas, where the unborn are more protected than most places, more than 81,000 unborn children are lost to abortion every year. That's a staggering statistic, and it's simply unacceptable. The beginning of this legislative session represents hope. Hope that we can continue our work to improve our laws and save lives. And today I am pleased to announce I'm designating the sonogram bill an emergency item for the 82nd. Say thank you often to Senator Patrick and Representative Morrison. A woman seeking seeking an abortion must be given a sonogram, ensuring that she understands the full impact of her decision, a decision that can scar her physically and otherwise for the rest of her life. When you consider the magnitude of that decision, ensuring someone understands what's truly at stake seems to be a small step, in my opinion. Those of us here that know when someone has all the information, the right choice will be made, the choice of life. The emergency legislation allows the legislature to take fast action on this important bill because we know when it comes to saving lives, minutes count, days count. In the days and weeks and months to come, more legislation is going to be introduced in this building behind me. Bills that are going to be used to close loopholes in existing laws, and bills that add further protection for children in the state of Texas. And I doubt anyone in this audience is going to be real shy about sharing your opinion with what's going on in that building, are you? I want to encourage you. I want to encourage you to continue voicing your opinions. I urge you to keep standing up for those who can't stand up for themselves. I urge you to be a force of effective change here at the Capitol, back home, wherever you're from. The changes that you make possible are real. Because the changes that you're doing, you're talking about, you're involved with, are saving lives. You're the key to making a difference, and to any one of those 81,000 young lives that may end in Texas this year to abortion, you can make all the difference in the world.
We can't afford to give up the good fight. Until the day that Roe versus Wade is nothing more than a shameful booknote and footnote in our nation's history. Mídia Sem Máscara entrevistou o importante jurista brasileiro Ives Gandra Martins, que falou sobre temas polêmicos, como aborto, disputa de terra no Brasil e carga tributária. Na verdade, um movimento mundial contra os valores da família. A família perturba a todos aqueles que querem ter uma liberdade total, que se confunde um pouco com a libertinagem. A evidência, a família dá muitas satisfações, mas evidentemente traz também muitas responsabilidades, alguns problemas. E numa sociedade que se transforma numa sociedade sem valores, em uma sociedade hedonista, ganha campo este pensamento de que a vida é feita para aproveitar e tudo que atrapalha o aproveitar a vida tem que ser afastado. Uma sociedade hedonista, como a sociedade em que o Brasil vive, em que o mundo inteiro vive, tem-se como certo de que tudo aquilo que representa responsabilidade tem que se afastar, tudo aquilo que representa o prazer fácil tem que ser utilizado. E aí a tese de que a vida vale pouco, porque a vida do nascituro é a vida de um ser humano, porque mais importante que a vida do nascituro é o direito da mulher fazer o que bem entender com o seu corpo, e cada vez que tem a responsabilidade de ser mãe, ter o direito de matar o seu filho para continuar podendo usufruir o sexo fácil ou algo semelhante, numa sociedade em que realmente os valores de religião, os valores próprios da natureza humana não são mais valores de relevância, de importância, esse movimento hedonista, laicista e anti-Deus e anti-valores, anti-família, contrário à família, esse movimento contrário à família faz com que o aborto ganhe uma dimensão, como aconteceu em diversos países que já aprovaram, e o Brasil, infelizmente, está seguindo, em nível de pressão que se faz em relação à sociedade, esse caminho. Agora é interessante que a sociedade brasileira é contra o aborto. Cada pesquisa de todos os jornais que são favoráveis ao aborto, eu estou falando de jornais favoráveis, em que a sua equipe diretiva é favorável ao aborto, sempre que fazem pesquisa, a pesquisa é contrária ao aborto. E sabem que é um assassinato, é um homicídio uterino. Inclusive, esses hedonistas utilizam expressões interessantes. Interrupção da gravidez não é interrupção de vida. Ninguém explica como é que se faz um aborto. Quando se faz um aborto é algo violento. Ou se envenena, por exemplo, um sistema de aspiração em que um feto de 3 anos procura fugir cada vez que se pega aquele aparelho para tirar, e quando ele encontra o coração da criança, daquele feto que está vivendo, daquele ser humano que está vivendo no ventre materno, ele aumenta as suas batidas ao dobro das suas batidas normais de coração, procura escapar, e quando o aparelho pega para tirar seu bracinho, suas perninhas, etc., quase que solta um grito, abre-se a boca nos ultrassons que se viu a esta forma de aborto, se percebe que qualquer campo de concentração nazista não é tão violento na tortura como é o aborto que se faz contra esses seres. O sistema de envenenamento que o feto leva quase 1 hora para morrer envenenado. Quando se tiram ainda em abortários americanos, viva, nos casos de cesariana, tira-se vivo e joga-se nos abortários, nas latas de lixo, crianças que foram retiradas do ventre materno e que morrem em latas de lixo, as lixeiras humanas, porque na verdade o que se procura no aborto é fazer um lixo hospitalar humano, é pegar um ser humano e transformá-lo em lixo para o hospital.
tudo isso é apresentado de uma forma como, não, a interrupção da gravidez é o direito da mulher de fazer o que bem entender com o seu corpo, mesmo que à custa da vida do seu próprio filho. Isto, é evidente, decorre de falta de crença em valores superiores, falta de crença na família, uma vontade monumental de aproveitar a vida. O que me interessa é o meu bem-estar, mesmo que à custa dos outros, mesmo que à custa dos próprios filhos, daquelas que são favoráveis ao aborto. Razão pela qual o movimento, infelizmente, não é brasileiro. Mas é um movimento de intelectuais, principalmente. São os intelectuais que batem nisto. Tanto é verdade que, apesar de quererem, todas as vezes que levam projetos de lei no Brasil para serem aprovados no Congresso, perdem. Porque aí a sociedade, demonstrando pelas pesquisas que somos contra o aborto, a sociedade faz com que os deputados, tendo receio para as próximas eleições, terminem por negar o direito de se aprovar o aborto. Nas próprias audiências públicas que eu participei no Congresso Nacional, mostrando que o direito fundamental à vida é o principal direito que a Constituição garante, começa o seu artigo 5º dizendo sobre a inviolabilidade do direito à vida, e é o direito à vida do ser humano, é evidente. O Congresso Nacional corretamente tem rejeitado todos os projetos de lei. E aqueles intelectuais que dizem, não, é o direito da mulher, etc., cada vez que vem a pesquisa, o povo brasileiro declara não. E quando eles dizem se é um movimento religioso, ora, se a maioria do Brasil é favorável a que não haja o aborto, não pode-se dizer que aqueles que não acreditam em Deus são aqueles que têm o direito de votar numa sociedade democrática sob alegação. Quem acredita em Deus não pode viver numa sociedade democrática, porque ela tem que ser dirigida, tem que ser comandada exclusivamente por quem não acredita em Deus, por ateus e agnósticos. Ora, o Estado democrático é aquele em que os que acreditam em Deus e os que não acreditam em Deus têm o mesmo direito. E tendo o mesmo direito de votar, se a maioria declara que é contra o aborto, na verdade essa maioria tem que prevalecer. Eu diria mais. Apesar dos laicistas dizerem que nós estamos num Estado leigo em que quem acredita em Deus não tem que ter o direito de pôr a sua opinião, esta Constituição, que esses laicistas dizem que é uma Constituição laica, declara que ela foi promulgada sob a proteção de Deus. Que Deus é esse? Todos os poderes constituídos no Brasil, todos os deputados, todos os senadores, todos os ministros do Supremo, todos os julgadores, todas as autoridades só têm poder por uma Constituição que foi promulgada sob a proteção de Deus. Então o Estado laico do Brasil é um Estado que existe sob a proteção de Deus. Porque é assim que os constituintes disseram, sob a proteção de Deus, promulgamos esta Constituição. Então não são argumentos de Deus, são argumentos da Constituição. Inviolabilidade do direito à vida é algo que a Constituição garante. E quem defende o aborto defende o homicídio uterino, a morte de inocentes. São os verdadeiros Herodes do século XXI, aquele que matou os santos inocentes. E por esta razão nós temos que ser contra. Os que defendem o aborto como um direito num Estado que garante o direito à vida, de rigor, estão defendendo um homicídio legalizado, que não podemos admitir. Dizem que eu defendi junto ao Supremo que os seres humanos, na sua forma embrionária, são seres humanos e que a pesquisa com células-tronco embrionárias representa, na verdade, a destruição de seres humanos, como aliás se fez
entre os nazistas na época de Hitler, em que se faziam experiências das mais variadas dessa natureza. Defendi mostrando que esses argumentos não têm nada de religioso. É apenas o direito à vida. Está comprovado que a vida começa no zigoto. Começando no zigoto, qualquer destruição de algo que foi concebido como ser humano representa a destruição de um ser humano na sua fase embrionária. Agora, o que me impressiona é que dizem que o meu argumento é religioso quando é científico. Religioso é o argumento dos que defendem as células tronco embrionárias. Nunca vi um argumento religioso tão profundo quanto os que defendem as células tronco embrionárias. Por quê? Porque a religião se baseia na fé. E aqueles que defendem as células tronco embrionárias têm uma fé fantástica na ciência. Tão fantástica tem a sua fé na ciência que há 10 anos fracassam. Há 10 anos não há nenhum resultado positivo. Todos os resultados positivos que houve com células tronco são com células tronco adultas. E hoje, em que se pode fazer a reprogramação da célula tronco adulta, dando efeitos polivalentes, efeitos pluripotentes, como tem as células tronco embrionárias, sem, entretanto, haver rejeição e sem, entretanto, haver também a possibilidade de gerar tumores, o próprio iniciador da experiência com células tronco embrionárias foi quem descobriu que as células tronco adultas podem ter os mesmos efeitos pluripotentes das células embrionárias. Então não tem mais sentido. Tanto é verdade que os resultados todos que os jornais têm publicado sobre células tronco são sobre as células troncos adultas. A fé numa ciência que tem fracassado é o mais rotundo fracasso científico, com todos os bilhões de dólares aplicados em mais de 60 países sem nenhum resultado positivo, demonstra que a solução para as doenças se encontra nas células tronco adultas, que não geram nenhum problema ético. Estou absolutamente convencido. Direito à privacidade, cláusula pétrea da Constituição, não existe hoje. Todos os jornais têm conhecimento de escutas telefônicas, as mais variadas, e ainda a Folha de São Paulo, no domingo, apresentou algo que impressiona vivamente, que diz o seguinte, que as escutas telefônicas não são como manda a lei, apenas a escuta daquele cidadão. Eles passam a ter a relação de todos os telefonemas que foram feitos e passam a fazer uma relação de pessoas que ligaram para aquelas pessoas que não tem nada a ver, o que é proibido pela lei. E, inclusive, juízes federais dizendo que se não fizerem isso, eles não vão conseguir investigar. Ora, a função do juiz é cumprir a lei e não ser um legislador positivo como se fosse um parlamentar que viesse a gerar lei. Então, o que nós vemos é que, efetivamente, o direito à privacidade não existe. O problema do direito à censura, nós sempre, no brasileiro, o estilo brasileiro de contar piadas sobre tudo, é uma característica. Agora, dizer que eu posso contar piadas sobre tudo, só não posso contar piadas sobre gays, que é a lei da mordaça gay, não tem o menor sentido. Daqui a pouco, tudo vai ser objeto de se impedir que o brasileiro tenha o seu humor próprio. Faz-se humor com o presidente da República, faz-se humor com o ministro Supremo, faz-se humor com os advogados, faz-se humor com os médicos, faz-se humor com todo mundo, mas não pode se fazer humor com o gay. É evidente que isso, a meu ver, é de uma fantástica inconstitucionalidade, porque representa uma censura. Então, hoje nós estamos com uma nítida redução dos direitos individuais, no momento em que se tinha a impressão que nós tínhamos criado, instituído, formalizado, dado a devida conformação da mais democrática de todas as constituições. Quanto mais direitos a Constituição garantiu, tanto mais eles têm sido violentados na atual realidade brasileira. Decididamente não funciona como instrumento de socialização. Carga tributária funciona como instrumento de garantir os detentores do poder no poder. Exemplo, orçamento de 2008, 704 bilhões de reais. Desses 704 bilhões de reais, 140 bilhões de reais para pagar apenas a mão de obra ativa e inativa do governo federal. Políticas sociais, 28 bilhões de reais, destinados ao ministério do melhor de todos os ministros do governo Lula,
que é o ministro Patrus Ananias. 28 bilhões no orçamento de 704. Onde está a redistribuição de riquezas que o governo pretende? Para o Brasil, que necessita de um apoio social, só 28 bilhões. Para os servidores públicos, 140 bilhões. Mas, por outro lado, a nossa política tributária é irracional, é inaceitável. Eu estou absolutamente convencido pela complexidade do nosso sistema tributário e, ao mesmo tempo, pelo alto nível da carga tributária, tudo isso desestimula o crescimento. No período de boom internacional, nós crescemos menos que os outros países. E, possivelmente, se houver uma crise maior, por enquanto a crise está circunscrita a alguns problemas específicos nos Estados Unidos, com algum reflexo na economia europeia, mas muito menor do que foi, por exemplo, a crise de 29, ou as crises que antecederam, digamos, essa queda do Muro de Berlim. O certo é que estas crises ainda não atingiram. Mas se vier a atingir os países emergentes, nós temos uma máquina muito pesada, a máquina estatal, a carga burocrática é muito grande. E essa carga tributária, burocrática, a carga do governo, a carga dos gastos do governo pressionam consideravelmente a política tributária. Por isso é que se precisa cada vez mais de tributos. Eu estou absolutamente convencido que temos uma política tributária irracional, porque o governo gasta muito e gasta mal. E a carga burocrática condiciona a carga tributária. Isto representa 15% do território nacional que foram entregues a 380 mil índios, o que é absolutamente inaceitável. Só Roraima, por exemplo, metade de Roraima foi entregue a 18 mil índios. 18 mil habitantes não formam um município pequeno no estado de São Paulo. O próprio governo federal, que é responsável por essa grandiosidade de extensão ofertada aos índios, a meu ver, contra a Constituição, que a Constituição falava nas terras que os índios possuíam naquele momento e que teriam que ser preservadas. E não terras com extensões monumentais, como por exemplo em Roraima, em que uma tribo com poucos elementos está a 300 quilômetros de uma outra tribo que também tem poucos cidadãos, mas são da mesma etnia. Nessa extensão de 200 ou 300 quilômetros foram instaladas populações inteiras com municípios nos últimos 100 ou 200 anos, e vem o governo e declara: não, todos esses brasileiros têm que sair, porque essas duas etnias colocadas a distâncias em que nunca tiveram contato nos últimos 100 anos, essas etnias têm que ter todo aquele território à sua disposição, desalojando brasileiros que lá estavam criando riqueza, desenvolvendo o país. Ora, os brasileiros têm dificuldade de ficar no território que é dos brasileiros e que a Constituição declara que pertence exclusivamente aos brasileiros. Bom dia a todos. Eu resolvi gravar esse vídeo pelo seguinte motivo. Eu não confio e não acredito na seriedade, dos juizados especiais. E eu poderia processar esse vagabundo, esse bandido, chamado entulho, no juizado, porém, não vale a pena. Não dá em nada, é uma bosta na justiça brasileira, não funciona. E o que realmente funciona é realmente publicar esse tipo de denúncia. E na verdade, o meu objetivo não é nem publicar uma denúncia, e sim mostrar algumas coisas para que as pessoas fiquem atentas e pesquisem, investiguem a vida desse vagabundo, desse bandido. E realmente é muita coisa. Eu vou mostrar só algumas coisas para que as pessoas saibam quem é ele, o que ele anda divulgando aí, escrevendo, se escondendo atrás da imagem de professor universitário para fazer apologia de crime.
e ofender as pessoas na internet, perseguir. E olha, eu não conheço ele pessoalmente, ele nunca foi meu professor. Só que eu tive alguns problemas com ele entre 2005 e 2006, porque eu estudava Direito na PUC Minas, do Coração Eucarístico. E esse bosta, ele dava aula numa unidade secundária da PUC. Mas não vem ao caso qual seria essa unidade secundária, apenas que não era a unidade principal. Eu estudava na unidade principal, ele dava aula numa outra unidade. Não me conhece, nunca me viu na vida. Esse retardado não sabe que eu tenho 1,90 m de altura. E é uma bicha, boiola, viado. Se ele me conhecesse, ele não ia ficar mexendo comigo. Vamos ver aqui, Matheus. Primeiro. Esse aqui é o blog da Dilma Rousseff. Dilma na Rede. E tem um artigo do Túlio Viana, em Túlio, aqui no blog. Chama Legalizar o Aborto, por Túlio Viana. Publicado em setembro de 2010. E ele defende o aborto, entendeu? Túlio Viana é professor da Faculdade de Direito da UFMG. Deveria perder o emprego por isso. Cabe ao Estado legalizar a prática e evitar os males maiores que são consequências dos abortos realizados sem assistência médica. Porém, só que é o seguinte, o aborto é crime. Será que esse retardado não sabe? Aborto realizado sem assistência médica é crime. E mesmo que seja com assistência médica, é crime do mesmo jeito. E só para vocês verem o que é um aborto, isso aqui é um aborto. Vai arrancando os pedacinhos do bebê. Realmente é nojento isso. Bom. E isso aqui está no site da Dilma Rousseff, né? Quer dizer, ele é filiado ao PT, né? Porque ele tirou até uma foto com o Lula. Ele e o Lula, chefe do Mensalão. Aqui nessa outra imagem, ele foi um dos palestrantes do seminário O Encobrimento do Outro, o discurso fascista no processo eleitoral, em 2010. Túlio Viana e José Luiz Coadre de Magalhães, né? Tinha que ser. E para quem não sabe, por que vocês acham que eles querem desarmar a população civil? Eles querem matar todo mundo. O aborto é só o primeiro passo. Depois eles vão legalizar a eutanásia, o suicídio assistido. Então eu vou mostrar aqui. Eutanásia, suicídio assistido. Eu já havia pesquisado. Já havia gravado outro vídeo, mas não deu certo. Vamos ver aqui. Tá aqui, essa professora da PUC, Maria de Fátima Freire de Sá, ela estudou a vida inteira na PUC Minas, é incompetente, né? E todos os trabalhos que ela fez na universidade, o orientador foi o professor José Luiz Coadre de Magalhães, que está realmente o verdadeiro autor dessa porcaria aqui, Eutanásia, suicídio assistido e diretivas antecipadas de vontade. E tem um outro livro também que ela escreveu, né, que é a tese de doutorado dela, né, chamado Direito de Morrer. Também é da editora Del Rey, os dois livros. Isso sem falar de artigos. E ela trabalha no Instituto de Biodireito. Biodireito não. Bioética. Bioética ou biodireito, tanto faz. Eutanásia, suicídio assistido e aborto. Ela defende o aborto também. Então vamos ver agora o que o Túlio Viana pensa sobre matar, sobre o crime de estupro, né, que foi o caso Felipe e Liana, né, em 2003, que foi escrito em 2003 esse artigo. O crime deve ter sido na mesma época.
Vamos ver o que diz aqui. Quanto vale uma vida humana? A Giliane Felipe certamente valeu muito. Aí fica debochando, sabe? Nojento isso. Um viado de marca maior, vagabundo, desocupado, bandido, enrustido, sabe? Casado, mas é gay, né? Quanto vale uma vida humana? Ele pega, faz deboche, né? Certamente valeu muito, não só pelo amor de suas famílias, mas também de um ponto de vista exclusivamente econômico, pelos investimentos que foram feitos em alimentação, educação, saúde e tantos outros. Professor de Direito Penal da PUC Minas, Túlio Lima Viana, Observatório da Imprensa. Esse outro artigo de legalização da aborto está no site da Dilma Rousseff. Aqui tem uma foto dele com o Lula. Ele participou como palestrante num seminário organizado pelo José Lúcio de Magalhães em 2010, acusando muitas pessoas aí, José Serra e qualquer adversário da Dilma Rousseff de serem nazistas, né? Não tem pé nem cabeça isso. E aqui no site vermelho.org.br do PCdoB, o Túlio Viana defende a legalização das casas de prostituição em 2012, julho de 2012. Crime sem vítima. A prostituta não é vítima, não. A legalização das casas de prostituição é uma necessidade de política pública. Está aqui, para quem quiser ler. Eu recomendo que as pessoas... não adianta processar esse tipo de gente. Não funciona, não serve para nada os juizados, é uma bosta, né? Ele vai usar de tráfico de influência para arquivar o negócio. Então o segredo aqui é realmente fazer cópia de tudo, publicar em um lugar inacessível, né, para esse povo, para eles nunca tirarem do ar, em sites norte-americanos, aí, blogs e qualquer lugar aí que fique difícil de ser removido. Porque na hora que eles forem processados de verdade, né, eles não vão conseguir apagar essas coisas. Isso aqui é realmente nojento. É um site chamado Formspring, onde ele responde perguntas. E realmente eu vou mostrar uma coisa. Eu denunciei isso aqui para o UFMG. Alguém perguntou pro Túlio: você já fez sexo no local de trabalho? Já, mas isso já faz muito tempo e eu não vou contar nem quando nem onde. Só que tem um detalhe: nenhuma mulher, eu acho, vai fazer isso no local público ou no local de trabalho. Então assim, é um boiola mesmo, chupou a piroca de alguém ou foi enrabado, porque é um viado, né? E tá aqui provado que ele é gay, tá? Túlio, tem lugar, tem hora e lugar preferido para fazer sexo? Tem um não. Qualquer hora é a hora, qualquer lugar é o lugar. E é muita coisa, realmente é muita coisa mesmo. Não tem como mostrar tudo. Esse site chama Formspring, vermelho.org.br, né? Orkut, Observatório da Imprensa, site da Dilma Rousseff e outros sites, né? Então é isso, gente. Eu vou salvar o vídeo e pôr no YouTube. Meu nome é Bernard N. Nathanson. Sou um médico e também obstetra e ginecologista. E acho que tenho alguma experiência em matéria de abortos. Bem, quando eu estudava medicina, em 1949, não havia uma ciência como a fetologia. Aprendemos que esta criança nascer, o feto, era uma coisa no útero e que somente por uma questão de fé era ou não era um ser humano, e se esse ser humano teria ou não
qualquer qualidade bem pessoal. Mas essa história mudou desde 1970. Foi nessa época que a ciência da fetologia surgiu nos meios médicos. Surgiu pela mera apresentação de grandes e novas tecnologias, como a imagem ultrassônica, o monitor eletrônico do coração fetal, fetologia, histeroscopia, teste imunológico e uma série de outras novas tecnologias que hoje constituem, de fato, o corpo da ciência da fetologia. A imagem ultrassônica, que é a imagem do feto em movimento, tornou-se acessível à nossa clínica a partir de 1976. A sala para exames ultrassônicos consiste de uma convencional mesa de exame e do aparelhamento de ultrassom. Essa máquina que vemos aqui. A mulher grávida é colocada na mesa para o exame. O abdômen é devidamente coberto. A ponta do instrumento é colocada sobre o útero. O aparelhamento consiste basicamente de um cristal que emite ondas de som em alta frequência e um outro aparelho que capta o eco dessas ondas. O eco é então registrado num computador que o transforma em uma série de imagens da criança nascer. E a criança pode ser observada por uma análise linear, que é útil para a gravidez adiantada, ou por uma de setor, que é mais precisa para delinear a criança na fase inicial, como esse caso. A imagem reconstruída pelos moldes do eco é capaz de ser de uma absoluta clareza e é tão detalhada nesse instrumento que as válvulas do coração são observadas abrindo e fechando com as contrações do coração. Mães e pais, pela primeira vez, têm podido ver suas crianças antes do nascimento, com essa espetacular tecnologia. Essas tecnologias, esses aparelhos e máquinas que usamos diariamente, têm nos convencido que, sem dúvida, essa criança nascer é também outro ser humano, outro membro da humanidade, sem distinção, de maneira alguma, a qualquer um de nós. E pela primeira vez, temos a tecnologia para ver um aborto sob o ponto de vista da vítima. A imagem ultrassônica nos permite ver isso. E assim, pela primeira vez, vamos observar como uma criança vai sendo torturada, desmembrada, desarticulada, esmagada e destruída pelos insensíveis instrumentos de aço do aborteiro. O que estamos vendo aqui é uma sequência do desenvolvimento de uma criança no estado pré-natal de vida, desde os primeiros momentos até o fim dessa fase. Temos aqui uma criança de 4 semanas, de 8 semanas, de 12 semanas, de 16 semanas, 18 semanas, de 20 semanas e de 28 semanas. Como podem ver, não existe ainda uma mudança dramática na forma ou substância desse ser durante esse desenvolvimento. Essa pequena pessoa, de 12 semanas, é uma criatura, inegavelmente um ser humano. Já tem ondas cerebrais desde 6 semanas, seu coração está funcionando há 8 semanas e todo o resto das funções humanas são exatamente como as nossas. Agora, esse livro, Obstétrica de Williams,
16ª edição de 1980, é um livro de estudo usado em todas as escolas de medicina nos Estados Unidos. O prefácio desse livro, publicado em 1980, nos diz o seguinte: felizmente entramos numa era que o feto pode ser já considerado e tratado como nosso segundo cliente. Quem poderia sonhar, mesmo há alguns anos, que poderíamos atender um feto como médico? As tradicionais éticas médicas e conceitos nos dizem que não devemos destruir nossos clientes e nós juramos preservar suas vidas. Agora veremos como o aborto age no nosso segundo cliente. Temos então uma criança de 12 semanas no útero, o útero sendo esse músculo em redor da criança. Quando o aborteiro inicia o processo, primeiro coloca esse instrumento, conhecido como espéculo, na vagina da mulher e em seguida abre a fim de avistar o colo uterino aqui. Tendo avistado o colo, o aborteiro então pega esse instrumento conhecido como tenáculo, firma-o seguramente com o espéculo no colo. Desta maneira, grampeia bem o tenáculo para firmá-lo melhor ao colo do útero. Outro instrumento que é posto em ação é chamado sonda. Esse instrumento é colocado dentro do útero, depois retirado, para o aborteiro determinar exato a profundidade e o tamanho do útero. Depois, esse grupo de dilatadores, esses metálicos curvos instrumentos, são usados para fazer a dilatação do colo, a fim de aplicar finalmente os mencionados instrumentos de aborto. O aborteiro primeiro introduz o mais fino desses instrumentos dentro do colo, a fim de dilatá-lo, girando o instrumento para uma parte mais larga, introduz essa ponta e vai então trabalhando através das várias graduações que aumentam o tamanho final do instrumento dilatador. Depois, passa a usar um instrumento conhecido como aparelho de sucção, o qual está sendo retirado de um recipiente esterilizado para seu uso. E então, isso será inserido no colo dilatado até chegar ao útero, para então perfurar o saco que cobre a criança, esvaziando do fluido que a cerca. O instrumento é posto em direto contato com a criança numa pressão aproximada a 55 milímetros de mercúrio, aplicada na ponta desse instrumento, que está ligada a um longo tubo grosso de sucção, e a instrumentação abortiva, que é o aparelhamento do outro lado. A ponta de sucção começará a destruição da criança. Pedaços do corpo são separados, um por um, até ficar somente fragmentos do corpo e a cabeça. A cabeça é grande demais para passar pela tubulação. Para isso é necessária a aplicação de outro instrumento, chamado pinça de pólipo, dentro do útero, através do colo já dilatado. E o aborteiro, então, terá que pegar a cabeça da criança, que flutua livre dentro do útero, entre os anéis desse instrumento. A cabeça é então dilacerada e seus pedaços removidos com seus respectivos ossos. E o aborto, então, estará concluído. Já vimos como uma criança de 12 semanas aparece na tela ultrassônica. Também vimos a mecânica, todas as fases do aborto de 12 semanas. Agora, pela primeira vez, veremos um filme
feito com a verdadeira imagem ultrassônica de um aborto de 12 semanas. Não se esqueça que não é um caso fora do comum, um aborto tardio. É um dos 4.000 casos de aborto feitos todos os dias nos Estados Unidos. Esse filme foi feito numa clínica de abortos. O médico que realizou o aborto foi um jovem que trabalhava em 2 diferentes clínicas de aborto ao mesmo tempo. Ele já havia feito mais de 10.000 abortos na sua vida. Quando lhe pediram para assistir uma exibição deste filme, ele ficou tão chocado do que ele fazia que saiu da sala por um momento. Voltou para ver o final, mas nunca mais fez outro aborto. A moça que manobrou a verdadeira câmera ultrassônica era uma feminista e a favor do aborto. Mas ela também ficou tão chocada pelo que viu nesta sessão de cinema que nunca mais quis discutir o assunto aborto. Mas vamos voltar ao filme em questão. Estamos observando um detalhe de uma verdadeira imagem ultrassônica de uma criança de 12 semanas. A criança está colocada nesta direção. Vocês estão vendo a cabeça da criança aqui, o corpo inteiro da criança aqui, e essa imagem é a mão da criança perto da boca. Olhando essa criança mais de perto, observamos o olho ou a órbita ocular aqui, o nariz da criança aqui, sua boca aqui, e até vemos o ventríloco do cérebro aqui. Esse é o fluido que enche os espaços do cérebro. Vemos o corpo da criança aqui, com as costelas em silhueta, e sua coluna vertebral atrás. Essa é uma área granulada de tecidos. Na parte superior, parece ser a placenta da criança. Podemos até distinguir aqui as coxas, as extremidades inferiores saindo do corpo, desta maneira. Agora, vamos à ação. Vemos o coração batendo no peito da criança. Suas batidas são de 140 por minuto aproximadamente. Agora, vemos a criança se movendo dentro do útero e observamos várias mudanças de sua posição. Ela ainda está colocada desta maneira e a boca está recebendo o polegar da criança. A criança está outra vez movendo-se calmamente no seu santuário. Agora, esta sombra que estamos vendo na parte inferior da tela é a ponta de sucção que foi deliberadamente colorida para que possamos distingui-la com mais clareza. Mas o aborteiro dilatou o colo e está inserindo a ponta de sucção que podemos observar se movimentando na tela. Podemos notar que a ponta de sucção que está aqui, quando se move em direção à criança, ela recua do objeto e começa a produzir movimentos violentos e agitados. A criança se move com mais determinação. Sua posição muda constantemente e ela retrocede mais uma vez aqui. A ponta de sucção ainda não tocou na criança e mesmo assim ela permanece agitada e movendo-se violentamente. A criança virou agora outra vez de perfil e a ponta de sucção volta mais uma vez a aparecer na tela. A boca da criança está aberta, o que veremos mais uma vez em outro momento. Mas esta ponta de sucção, que vemos se movendo violentamente na parte inferior da tela, é um instrumento mortal, que eventualmente irá destruir a criança.
é só depois que o saco é perfurado para a saída do líquido que a ponta do aparelho entrará em contato com a criança. Mas podemos observar a ponta movendo-se enquanto o aborteiro procura o corpo da criança. Mais uma vez vemos a boca da criança aberta, como se estivesse emitindo um grito silencioso. Este é o grito silencioso de uma criança prestes a enfrentar sua extinção. Agora as batidas do coração aumentam dramaticamente e os movimentos da criança são mais violentos, como percebendo a agressão ao seu santuário. Está se afastando e podemos vê-la movendo-se para a esquerda do útero, numa tentativa patética de escapar aos terríveis instrumentos que o aborteiro usa para extinguir a sua vida. Agora, o coração está visivelmente acelerado. Suas batidas chegam a 200 por minuto. Não há dúvida alguma que a criança percebe o perigo mortal que a espera. A membrana foi perfurada e o fluido escapou. Não se vê mais o reservatório de líquido protegendo a criança. Mas uma vez que o fluido saiu, a ponta do aparelho de sucção se firma no corpo da criança e a criança é puxada para baixo pela ponta de sucção do aborteiro com a pressão negativa aplicada e o corpo está sendo desmembrado sistematicamente e separado da cabeça. A cabeça está nesta direção aqui. Eu estou no momento delineando a cabeça. As partes inferiores já foram destruídas. E vemos a ponta de sucção brilhando de espaço a espaço na tela como uma série de ecos. Enquanto a criança está sendo empurrada de um lado para o outro, enquanto a ponta de sucção está sendo aplicada ao corpo desta maneira e o aborteiro está exercendo sua tração na criança. A cabeça é ainda perceptível aqui. O corpo já não se pode ver. Foi separado da cabeça. O que vemos agora é a cabeça mesmo, que é chamada linha média do eco, e vários fragmentos de ossos. Mas a cabeça, que estou delineando aqui, nessa criança de 12 semanas, é grande demais para sair inteira numa peça de dentro do útero. O aborteiro terá que empregar este instrumento, a pinça de pólipo, numa tentativa de segurar a cabeça. Ele agora tentará dilacerar a cabeça com esse instrumento, dessa maneira, e remover a cabeça aos pedaços de dentro do útero. O aborteiro e o anestesista têm um código secreto entre eles, que os protege da pavorosa realidade dos fatos. O aborteiro e o anestesista se referem à cabeça da criança, que agora é chamada de número 1. O anestesista, então, perguntará ao aborteiro: o número 1 já saiu? Já acabamos? Vemos agora, intermitentemente, os dentes ou lâmina desse instrumento aparecendo nessa imagem aqui. A cabeça tende a flutuar, solta no útero, e aqui estão os dentes ou lâmina desse instrumento vindo por aqui. E a cabeça está sendo agarrada pela pinça de pólipo e puxada para baixo em direção ao colo. Agora, tudo o que vimos sobrando são simples resíduos, simples fragmentos, pedaços de tecidos que documentam que ali viveu uma vez um indefeso, frágil ser humano. Considerando o impacto do aborto na nossa sociedade, vamos olhar algumas estatísticas do que realmente aconteceu nos últimos 20 anos. Nós temos
dados confiáveis indicando que em 1963, bem antes do aborto ser legalizado pela infame decisão Roe versus Wade, eram efetuados aproximadamente 100 mil abortos ilegais anualmente nos Estados Unidos, e muito poucos legais. Em 1973, o primeiro ano que a decisão Roe versus Wade prevaleceu neste país, cerca de 750 mil abortos foram efetuados. E em 1983, o último ano do qual temos completos dados, foram feitos 1,5 milhão de abortos. Agora vamos ver o aborto como indústria. No ano passado, foram efetuados 1,5 milhão de abortos nesse país. E o custo médio de um aborto é de 300 a 400 dólares por operação. Isso criou uma indústria nesse país de uns 5 a 6 milhões de dólares por ano, colocando-o na lista das 500 maiores indústrias do mundo. 90% de todo esse dinheiro vai para o bolso dos médicos e o que sobra no bolso dos empresários que dirigem as clínicas. Tivemos investigações recentes sobre essas clínicas, que se ramificaram no país como cadeias de restaurantes. Sabemos que várias dessas cadeias se encontram na Califórnia, pelo sudoeste e vão até o sudeste dos Estados Unidos. E há alguma evidência agora que cada vez mais essas clínicas estão caindo nas mãos do crime sindicalizado nos Estados Unidos. E que esse dinheiro do aborto, é manchado não só pelo sangue das inocentes vítimas do aborto, como também pelas mãos sujas do crime sindicalizado nos Estados Unidos. Quando discutimos o aborto, temos que entender que a criança por nascer não é a única vítima. As mulheres são vítimas também, tanto como as crianças o são. Não foi dito às mulheres a verdadeira natureza da criança por nascer. Não lhes foi mostrado os fatos reais sobre o que o aborto realmente é. As mulheres, em grande número, centenas, milhares, dezenas de milhares, têm tido seus úteros perfurados, infectados, ou sofreram destruição total de seus órgãos reprodutores como resultado de uma operação da qual não possuem um conhecimento verdadeiro. Este filme e outros filmes que virão devem fazer parte da informação geral para o consentimento de qualquer mulher antes de se submeter a um processo desta natureza. Eu acuso a Liga Nacional do Direito ao Aborto. Eu acuso o Plano Familiar e todos os conspiradores da indústria do aborto de uma consistente conspiração silenciosa que faz a mulher ignorar os verdadeiros fatos sobre o aborto. E desafio a todos que ministram o aborto a mostrar esse autêntico programa filmado, ou um similar a este, a qualquer mulher antes de consentir num aborto. Como veem, acho que entendo um pouco de aborto. Fui um dos fundadores da NARAL em 1969, que é agora a Liga Nacional do Direito ao Aborto. E por um período de 2 anos, fui o diretor da maior clínica de aborto do mundo ocidental. A partir dessa época, passamos a ter uma ciência chamada fetologia, que nos permite o estudo do feto humano. E todo esse conhecimento concluiu, sem exceção, que o feto é um ser humano, igual a qualquer um de nós, e parte integral da comunidade humana. Agora, a destruição de uma vida humana não é solução para o que basicamente é um problema social.
E acredito que recorrer a essa violência é admitir que a ciência, e pior ainda, a ética estão empobrecendo. Eu me recuso a acreditar que a humanidade, que chegou até a Lua, não possa criar uma solução melhor do que recorrer à violência. Devemos todos nós, aqui e agora, dedicar todos os nossos esforços para achar uma melhor solução, uma solução composta de amor e compaixão e um decente respeito pela inegável prioridade da vida humana. Vamos todos, pelo bem da humanidade, aqui e agora, parar esse genocídio.